Então, agradecendo mais uma vez o convite que nos foi feito, trazendo um abraço do Grupo Espírita Gabriel Delane, do qual faço parte. Nos confraternizamos as casas espíritas em Caruaru, sempre compartilhamos os nossos conhecimentos, que na verdade são o conhecimento oriundo da doutrina dos espíritos, e é sempre uma alegria, né, a gente poder dividir com mais pessoas aquilo que para nós chega como um verdadeiro presente. Fomos convidados a falar sobre um tema que está no capítulo 27 do Livro dos Espíritos, o capítulo que tem como tema Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E a candeia representando aí o que ilumina, né, aquilo que deixa claro, aquilo que expande, e o alqueire, se colocar a candeia abaixo, abafa, né? Impede essa luz, impede essa claridade, impede essa expansão. E todos os temas tratados nesse capítulo têm a ver com essa ideia de Jesus. A luz, né, a verdade, aquilo que for digno, aquilo que for justo, precisa estar exposto, e muito bem exposto. Exposto a partir daquilo que verbalizamos, nas nossas crenças, nos nossos pontos de vista, mas sobretudo no mundo íntimo. Quando precisamos, somos convidados a refletir sempre que estudamos ou que lemos esses ensinamentos ou que ouvimos alguém falar. É para isso que aqui estamos. Porque é que Jesus coloca o tema que vamos tratar na noite de hoje, que é coragem da fé, dentro desse capítulo que diz, não se põe a candeia embaixo do alqueire. A candeia precisa ficar no lugar alto, visível. E quando tratamos de fé, a gente precisa aprofundar essa ideia de fé, porque na visão espírita, que nos diz que temos que ter aquela fé raciocinada, parece que nós espíritas temos uma fé, ou devemos ter uma fé diferente das demais crenças ou das demais doutrinas. E, na verdade, não é. O que é que significa a fé raciocinada? É aquela fé que não é alienada. Aquela fé que não ilude, né? Então, é uma fé firme, uma fé convicta. Quando nós dizemos assim, que devemos ter certeza da existência de Deus em nossas vidas, é diferente da gente dizer que acredita em Deus. Porque muitas vezes, quando apenas utilizamos, né, o verbo acreditar, pode ser que em algum momento de nossa vida, na nossa fragilidade humana, a gente deixe de acreditar. E aí é quando a gente diz que a fé vacilou, a fé fraquejou. Então, a fé raciocinada é aquela fé que tem um sentido, um significado. Nós somos espíritos imortais? Nós temos certeza disso? Nós temos certeza de que há uma pluralidade de mundos habitados? Nós temos certeza que somos seres reencarnacionistas? Tivemos muitas existências? Nós temos certeza que temos uma única vida com várias e várias experiências? Se nós temos isso convictamente dentro de nós, se temos a certeza disso, a nossa fé, ela precisa ser embasada a partir dessa certeza. E aí, para nós espíritas, essa fé torna-se uma responsabilidade ainda maior. Porque nós temos um conhecimento, né, diferente das demais pessoas. Então, o título diz assim, ter coragem da fé, né? É Kardec quem escreve o texto, ele começa dizendo, né, a partir de 2 versículos que estão em Lucas e em Mateus, quando Jesus diz assim, todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do Pai que está nos céus. E aí, novamente, a gente precisa entender, todo aquele que me confessar, todo aquele que me declarar, todo aquele que me reconhecer, né?
como o caminho para a verdade e a vida, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Parece que a gente está estabelecendo aí um acordo, né, com Jesus. Não é Jesus que exige esse acordo. Precisa ser a gente que entenda que o caminho deve ser esse. Se eu vacilo, se eu não declaro, se eu confesso a minha fé só da boca para fora, só nos momentos em que me é conveniente, essa minha fé é frágil. Essa minha fé não está em conexão. E aí a gente vai lembrar por que Jesus diz em algum momento, eu e o Pai somos um. E que equivocadamente muita gente confunde como sendo Deus e Jesus a mesma coisa. E não é. É a ideia da sintonia. Todas as vezes que Jesus precisava, né, tomar uma decisão, isso foi durante todo o tempo que ele esteve aqui, ele se recolhia em prece, de preferência num lugar distante, para que ele ali pudesse, né, ter todo o ambiente propício para a sua conexão espiritual. Jesus foi um espírito que veio na terra com convicção dos mandamentos de Deus. Ele cumpriu exatamente a função que ele veio cumprir aqui. Em nenhum momento Jesus se apartou dessa convicção. Então, quando a gente compreende assim, aquele que não me confessar, aquele que não me declarar, eu também não declaro. E não é porque ele vai nos relegar a segundo plano, é porque a gente não alcança, é porque a gente não acessa, é porque nós estamos ainda muito distantes. E aí o versículo continua dizendo, e todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. Parece também outra dureza, né, nesse versículo. A gente renega, mas nós não somos imperfeitos, ainda há aprendizes. Como é que, né? Como é que isso vai ser possível de um espírito já bastante evoluído dizer que nos renega? E aí, novamente, a gente precisa entender o que é renegar. O que é renegar? Então, todos nós vamos fazer um exame aqui de que quando passamos por nossas tribulações, que são naturais, quando passamos pelos conflitos, quando temos algo grave acontecendo em nossa vida e que não olhamos para um lado e para o outro e não achamos sair de nossa parte para resolver, a gente renega Deus nesse momento. O que é que significa renegar Deus nesse momento? Significaria, por exemplo, uma simples expressão que a gente diz assim, por que está acontecendo comigo? Por mais que a gente ache que isso é uma coisa simples, é só uma fala, isso é renegar. Isso é renegar. Porque nós, de novo, com a convicção espírita que já temos, a gente precisa compreender e talvez indagar. Está acontecendo comigo por isso e por isso. Aí, de novo, a gente vai, né, se reportar às causas anteriores das aflições, às causas atuais das aflições. Então, se nós temos a certeza de que somos seres reencarnacionistas, qualquer dificuldade que passemos nessa vida e que façamos um exame minucioso, não é dessa existência. Não fui eu que causei isso. Eu olho para um lado, vasculho e eu não encontro uma justificativa. Eu preciso entender que tem causas anteriores. Porque senão a gente ia negar a justiça de Deus. Né? E diferente de nós, Deus não é parcial. Ele não dá a uma expiação que ele não consegue nem suportar. E a outro livra de qualquer prova. Não é assim a justiça de Deus. Então, essa ideia de renegar significa muitas vezes nesse simples gesto que nós temos assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas, meu Deus, tudo dá errado na minha vida. Mas, meu Deus, eu não tenho sorte. Eu não consigo isso. E a gente começa a fazer comparações.
Né? Há um tempo atrás, eu atendi uma moça, a gente conversando lá no atendimento fraterno, e ela dizia assim, sinceramente, eu não tenho justificativa, porque eu não sou uma pessoa ruim, eu não faço mal, pelo contrário, eu faço isso, faço aquilo, e ainda assim as coisas vão e vão, e em um determinado momento elas desandam. Aí a gente precisa entender que tem uma causa, né, por trás disso. Talvez a pessoa não esteja examinando direito, porque não é só não fazer o mal. A gente precisa entender isso. Não é só não fazer o mal. Se nós não fazemos o mal, mas também não fazemos o bem, essa balança aí não está equilibrada, né? Na passagem de Lucas, Lucas também diz, com outras palavras, se alguém se envergonhar de mim das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e da de seu Pai e dos santos anjos. Então, novamente, confessar e envergonhar, né? Então, a gente já vai, porque no último parágrafo desse texto, Kardec vai chamar a atenção para os adeptos do Espiritismo, certo? Tem até uma piada engraçada, que se diz que nos tempos idos, né, nos tempos lá atrás, as pessoas se encontravam ou no ônibus ou na rua e alguém diz assim, tu vai, hoje tem. Tu vai, hoje tem, era para que uma reunião pública? Que as pessoas tinham vergonha, medo, porque elas eram perseguidas, de dizer que elas iam para uma reunião espírita. E se dizer espírita, Nossa Senhora, era muito mais difícil ainda. Mas a gente conhece aqueles que se firmaram na fé. E não se envergonharam de dizer que era espírita, apesar de ser chamado de tudo quanto era nome pejorativo, de ser confundido, né? E de maneira pejorativa. Houve aqueles que, à época de Jesus, o abandonaram, num momento crucial do seu testemunho. E muitos que viviam com ele e diziam comungar dos seus ensinamentos, o negaram e o abandonaram, né? A gente vê aí a história maravilhosa de Pedro, que ele vai, ao longo da sua história, né? Ele vai ressignificar essa negação com bastante fervor, a ponto de Jesus, que Jesus nunca desistiu, e nenhum deles compreendia a fragilidade. Mas veja, que Jesus está dizendo quem se envergonha, e ao se envergonhar, existe o quê? Existe uma consequência dessa vergonha, dessa negação, dessa não aceitação. E é interessante porque o texto começa dizendo assim, a coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos. Então, no mundo físico, no mundo em que habitamos, geralmente quando as pessoas têm a coragem de expor os seus pontos de vista, os seus argumentos, independente se elas serão criticadas, né? Independente se elas serão escanteadas, independente se elas não participarão mais do grupo, se as pessoas se afastarão, isso é tido como um ato de coragem. A pessoa se posiciona diante das coisas, né? Então, a gente precisa entender que há pessoas que têm um ponto de vista, uma vontade de dizer algo que seja diferente, mas tem medo. Porque, assim, se eu me pronunciar aqui, o que é que as pessoas vão achar de mim, né? O que é que as pessoas vão dizer de mim se eu for contrário ao que está sendo levantado aqui? E aí, tem outras pessoas que não, elas pagam o preço. E dizer assim, não, eu não consigo, é melhor ficar calado, né? Então, esse ficar calado, se for numa situação em que você vê que está tudo desandando e ali vai ter uma confusão que não vai gerar nada, é até louvável. Mas calar por omissão, quando você poderia agir. Então, no mundo, muitas vezes nós vemos muitas coisas que a gente precisa se posicionar. A gente precisa tomar partido. É impossível que a gente veja alguém sendo violentado, alguém sofrendo uma humilhação imediata. Não é verdade? Então, isso aqui no texto, Kardec diz, muitas vezes é uma covardia mesmo. Quantas vezes as pessoas
toma uma decisão, diz, é isso, e no momento em que elas precisam se posicionar, elas recuam. Elas ficam caladas. E elas estão sendo omissas quando elas poderiam se posicionar, porque às vezes elas não querem perder algo, às vezes elas não querem ser mal vistas, então é melhor elas pensarem, guardar para ela e não verbalizar. Mas isso é no mundo que nós usamos diferentes subterfúgios, que muitas vezes o que nós falamos não é o que sentimos, que muitas vezes o que aparentamos não é o que somos. Isso é muito normal no mundo, né? Mas a gente que aprende aqui com a doutrina espírita que o evangelho não pode ser morno. Nós que nos propomos a entender a mensagem do Cristo, nós não podemos ser mornos. Ou é quente ou é frio. Ou você, né, está ali firme naquela convicção, ou você não está. Não pode ser vacilante, porque o vacilante nem está lá e nem está cá. Não é verdade? E aí, aqui, isso vai se aprofundar muito mais nos ensinamentos do Cristo. Emmanuel, em um texto, essas passagens que estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que sempre são um comentário de Kardec a partir de um versículo, né, dos evangelistas, naquela coleção que a FEB editou, que são os 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, em um texto em que Emmanuel comenta o Evangelho de Lucas, essa passagem 9:26, o título do texto de Emmanuel é Não se envergonhar, justamente pegando as palavras que estão aqui literalmente no texto do evangelista. Emmanuel diz assim, a vida de um homem é a sua própria confissão pública. E isso é preciso a gente refletir porque nos templos da vida, nas sinagogas, diante da multidão, muita gente utilizando o verbo, levantando a mão, diz aqui, eu estou aqui fazendo uma confissão de fé. Eu estou aqui dizendo que eu acredito em Deus. Eu estou aqui me declarando fiel de Deus. E Emmanuel diz que isso é positivo. No outro texto que ele comenta, o Evangelho de Mateus, que isso é positivo. Você vir para a tribuna, ou na praça pública, ou diante de um grupo, você dizer assim, não, eu tenho convicção, eu tenho fé, a minha fé é fervorosa, a minha fé é racional. Eu sei que as coisas existem e por isso eu aceito e sou resignado diante das coisas. Mas não é no grito, não é no tom de voz, não é levantando os braços, é no testemunho da sua própria vida. Então, confessar sua fé em Deus é, sobretudo, a sua vivência no cotidiano. Porque de palavras bonitas nós todos podemos utilizar. É interessante porque muitas vezes nós acabamos de dizer algo e daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, a vida nos cobra de uma outra forma e nós estamos ali vacilando. E nem sequer nós pensamos, mas eu não tinha dito isso há pouco tempo. Olha aqui a profissão de fé. Olha aqui o testemunho que eu tenho que dar agora. E eu falhei. Tudo isso é a gente pensar que a gente não está nessa confissão ou nessa comunhão com Deus, como é fácil a gente dizer. Né? Ir para a igreja, ir para o culto, ir para a reunião espírita, fazer evangelho no lar, tomar passe, ler, estudar as obras de Kardec, estudar as obras que subsidiam, né? O conhecimento espírita, ter esse conhecimento apurado, tudo isso são recursos que nós utilizamos para a nossa confissão de fé quando nós formos testados. É para isso que existe. E é interessante porque Deus, com sua misericórdia, nos deu esses recursos.
para que nós nos fortalecêssemos, tivéssemos esse conhecimento, porque na hora que chega, né, a prova, a gente vai lembrar. A gente vai lembrar de alguém que numa exposição, numa reunião pública disse, de uma frase de um livro que a gente leu, né? A gente vai lembrar daquilo ali. E é interessante porque no momento que a gente lembra disso, é como se fosse um gatilho que a gente precisava para aquela nossa fé se robustecer. Já experimentaram isso? Todos nós já experimentamos isso? Já experimentamos. Quando a gente lembra daquilo ali, então parece que, né, muda alguma coisa dentro da gente e a gente se robustece na fé. Então, quando a gente está reclamando demais das coisas, a gente precisa pensar. Mas eu não aprendo que eu preciso compreender tudo o que me acontece e se eu tiver condições eu vou transformar o que me acontece. Eu nessa energia de reclamação, de vitimização, vou sair para algum lugar, vou alterar alguma coisa. A gente precisa refletir que não. Então, esse conhecimento que nós já temos, ele é o combustível para fortalecer a nossa fé. E aí, a vida de um homem, a sua própria confissão pública, é algo que nos exorta à responsabilidade. Mas não é para de jeito nenhum a gente achar que essa frase literalmente vai se encaixar nesse estágio que nós nos encontramos. É fato que há pessoas que a sua vida é uma confissão de fé. A gente não conhece? E não é só os exemplos que a gente vê dos missionários, não. Às vezes é uma vizinha nossa. Às vezes é uma pessoa desconhecida. É uma pessoa que nem tem esse conhecimento. É uma pessoa que tem uma fé e tem uma vivência, né? De uma certeza tão grande nos desígnios de Deus, que ela encara as coisas de maneira muito natural. Ela não leu Kardec, ela não estudou nada profundamente, ela não participou de debates. Naturalmente, essa pessoa tem essa fé robusta. E aí, novamente, a gente vai, mas foi o que isso? Na hora de distribuir, essa pessoa pegou uma porção a mais? Claro que não. Essa pessoa construiu a sua fé, porque a fé é construída. A nossa fé é construída. André Luiz nos diz que nós somos co-criadores em plano menor. Veja, co-criadores em plano menor. Jesus dizia, vós sois deuses, podereis fazer muito mais se quiserdes. Os espíritos, eles valorizam nossos pequenos esforços. E são nesses pequenos esforços que nós vamos construindo a nossa fé. Porque não adianta a gente dizer que hoje a gente está, né, no modo A e amanhã a gente vai estar no modo B. Não vai. Não é assim. Se for assim, é ilusão. Então, essa transformação que muitos por aí vendem, né? Essa transformação do dia para a noite, ela não é real. Porque nós somos seres interexistenciais. Nós viemos de uma jornada de longas existências. Nós não estamos aqui por primeira vez. Então, quando nós vemos alguém diferente, porque parece que tem gente que não é desse mundo, não é assim? Tem gente que diz, não, né? Essa pessoa não é desse mundo. Né? Essa pessoa, ela construiu essa condição de estar no mundo diante de tantas tribulações e não se envolver tanto quanto outros. Não se desesperar, né? Não achar que está esquecido, não achar que o mundo está entregue à maldade. Tem gente que vem as coisas, né? Eu gosto de dar esse exemplo nas grandes catástrofes, nos eventos que são assim, para muita gente, o fim da vida. Nós sempre vamos ver uma pessoa que em meio àquilo ali, ela está agindo naturalmente. Eu me lembro de um exemplo, até vendo no Fantástico, logo, ainda estava nos acontecimentos do Rio Grande do Sul, daquela tragédia do Rio Grande do Sul. Então, uma prova bastante difícil, né? Para aqueles espíritos ali.
E aí, você pensando assim, ó, você hoje, nós estamos programados para daqui a pouco a gente voltar para a nossa casa, para a nossa cama, né? As nossas coisinhas estão tudo organizadas ali, e aí, essas pessoas, de repente, elas não tinham mais aquilo ali. Elas olharam e aquilo não existia mais. Pensemos nisso. Como é que a gente processa isso dentro da nossa cabeça? Né? Fora as pessoas que tiveram seus entes queridos mortos. Né? E uma coisa linda que encantou, sobretudo a nós que amamos os animais, nossa, a força-tarefa para resgatar os animaizinhos como seres, né, importantes que eles são na criação de Deus. Mas aí, gente, essas pessoas elas foram para um lugar vago, um salão, e de repente elas foram ali, né, colocadas os pertences dela, e quem não tinha pertence recebeu pertence, e elas foram organizando ali em meio. Já pensou? Tem 1.000, 2.000 pessoas ali para você se organizar, dormir, escovar os dentes, enfim, pensemos nisso. Eu me lembro que a repórter entrevistou uma senhora. A senhora, ela tinha 2 filhos, já adultos, jovens adultos. Os 2 filhos dela eram autistas. 2 filhos autistas. E o cachorrinho dela, né? E aí a repórter foi entrevistar, como entrevistava todas as pessoas, e aí pergunta a ela, e aí, minha irmã, como é que você está? E ela disse, ai, graças a Deus a gente está aqui muito bem, graças a Deus. E aí a gente não está acostumado a ouvir alguém em meio àquela situação dizer que está bem, né? Porque a gente não compreende, a gente não acessa aquilo ali. Né? A gente não compreende, isso é fato. A gente, quando alguém diz assim, não, eu estou passando por isso, mas eu estou bem, né? A gente quer investigar. Não, você não está bem. Não me diga como é. Né? Então a gente tem essa necessidade. A gente não sabe associar né, os conflitos. A repórter vai e insiste, ela diz, olha, eu estou aqui com meus 2 tesouros, que são os 2 filhos. 2 filhos autistas. Estou aqui com meus 2 tesouros. E o meu tesouro, terceiro tesouro está aqui comigo, que era o cachorrinho que estava embaixo dela, bem malinho. Nesse momento que ela falava, os filhos visivelmente, né, se encostavam nela, tentavam, o que é comum de pessoas que têm graus diferentes de autismo. E aí ela tem um momento que ela se emociona, porque ela diz assim, e sabe por que eu agradeço a Deus por estar viva? Porque esse aqui é a minha razão de existir. Se Deus me levasse, quem é que ia cuidar dele? Aí, nesse momento, ela se emociona. E eu me emociono até hoje, quando eu me lembro disso. Então, em meio a tudo, a pessoa não estava pensando no que ela perdeu. A pessoa estava pensando na missão que a trouxe, ou prova, não sei, mas expiação não era, porque ela não sofria por cuidar de 2 filhos jovens autistas. Ela, pelo contrário, ela via um sentido que a gente aprende com a doutrina espírita, que nós temos muitas vezes um planejamento reencarnatório. E nós somos aqueles espíritos muitas vezes convidados a tomar conta daquele outro espírito que vai vir em uma expiação, totalmente dependente do outro. E Deus, em sua infinita misericórdia, não vai escolher aleatoriamente. Vai escolher quem se coloca de coração. Não importa se para aquela mulher é uma prova. Se em outras existências ela precisou agora voltar com essa prova difícil que é cuidar de 2 filhos autistas. Ela compreendeu, mesmo no esquecimento do passado, no esquecimento do que ela prometeu, ela compreendeu. E ela agradece a Deus por ela não ter ido. Por quê? Porque ela tem uma pessoa totalmente dependente dela para cuidar. Imaginemos se essa senhora tivesse desencarnado. A gente sabe do conflito
e muitas vezes do sofrimento dos espíritos que deixam seus entes queridos e que não conseguem, né, se desvencilhar, desencarnar mesmo e seguir, porque está preocupado com alguém que deixou na Terra e que sabe que não vai ter quem cuide da maneira que a pessoa merece. Isso é de uma grandeza, que é como eu digo assim, essa é a confissão de fé, a profissão de fé. Não precisou verbalizar nem... Não, pelo exemplo, num simples recorte de uma reportagem. A gente vê, e isso assim, são vários outros exemplos, né, dessa confissão de fé. A outra frase que Emmanuel coloca é assim, a conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. A conduta é a maneira como nós nos conduzimos diante das coisas. Né? É a maneira como nós agimos ou reagimos diante das coisas. Até quando está tudo bom na nossa vida, quando está indo tudo bem, qual é a nossa conduta? Nós temos muitas vezes exemplos de pessoas que elas chegam na casa espírita totalmente fragilizadas, dependendo dos espíritos, e pedindo ajuda, e chorando, e sofrendo. E é nosso dever, né, como casa espírita, acolher, orientar, prestar assistência. É nosso dever. Mas aí, há também a contrapartida. Quando a pessoa vai melhorando, porque melhora, não resolve, não é que vá, né, tudo ser resolvido, porque senão a gente estava vendendo algo que a gente não pode dar, porque todos nós aqui estamos seguindo uma doutrina, que é dos espíritos. Não é minha, não é sua, não é do dirigente espírita, não é do expositor, não é do médium, é dos espíritos. Toda vez que nós precisamos ajudar alguém numa conversa fraterna, nós precisamos pedir orientação. Porque talvez de nós mesmos nós não tenhamos a condição de auxiliar. Porque estamos todos aqui no mesmo barco. Se um já conseguiu evoluir numa balança, na outra está fragilizada. Então nós não somos essas pessoas com toda a condição de dizer ao outro como ela deve se comportar. Nós bebemos dessa fonte, nós temos um laboratório, que é muitas vezes a gente ouvir as orientações dos espíritos, e estamos atentos às inspirações, à inspiração e à intuição que eles nos dão, e a partir daí a gente orientar. Porque se a gente achar que é de nós mesmos, nós podemos até desorientar a pessoa. Então, ontem nós estávamos falando disso lá no Chegado. Muitas vezes a pessoa chega na casa espírita, né, no fundo do poço. E aí nós não vamos prometer a essa pessoa a salvação, a cura, a mudança, não. Nós vamos mostrar a ela que ela precisa compreender, e é para isso que é o estudo, compreender o que lhe acontece, né? E ela entender a partir daí, porque ela acredita que está acontecendo. No momento que entende, aí é possível tomar decisões. Sou eu mesmo que estou produzindo isso? Aquilo que já dissemos. Bom, se não for eu preciso estar num lugar que vai me dar, né? Vai me fortalecer nisso que eu estou passando. Então, eu preciso estar aqui. Eu preciso estar aqui todas as quartas-feiras assistindo a reunião pública. Eu preciso tomar o passo. Eu preciso fazer evangelho do lar. Eu preciso mudar a minha conduta, os meus pensamentos. Eu preciso fazer a minha parte. E aí o céu me ajudará. Então, esse é um compromisso sério com a doutrina espírita. A transformação de nós mesmos, a partir desse conhecimento. Senão não valeria a pena. Era só um conhecimento desperdiçado. Né? Em um outro texto, que é Nos Caminhos da Fé, Emmanuel vai também ser cirúrgico. Impõe-se-nos a obrigação de confessarmos seguidores do Cristo, por intermédio de definições verbais, claras e sinceras. É interessante. Então, muitas vezes a gente diz assim, e o bem, a casa espírita, ou nós mesmos, estamos participando de uma ação do bem.
Estamos fazendo algo positivo. Não, mas nós não vamos publicar. Nós não vamos divulgar isso, porque então nós seremos exibicionistas. A gente aprende que o que vale é a nossa intenção. Se eu sei que eu sou o mensageiro, que eu sou o meio, e eu me arvoro de dono da mensagem, aí é problema meu, não é da mensagem. Mas eu não posso ser tímido em dizer, eu sou espírita. Eu aceito e divulgo os conhecimentos espíritas. Eu me lembro muito bem que num determinado local onde eu trabalhava, há muito tempo atrás, uma pessoa disse assim, olha, não diz aqui não que tu és espírita. Não diz não. E eu me perguntei, e eu estava chegando, né? Eu me perguntei assim, gente, por que é que eu não vou dizer que... Por que é que eu não vou dizer que sou espírita? Beleza. Aí eu fui trabalhar numa sala em que, como todo local, eu acho que uns 30% das pessoas não eram evangélicas. Evangelho, né? E eu me posicionei como espírita. E é engraçado que não houve, da parte de ninguém, né, uma separação de maneira nenhuma. Agora, eu não ia no meu trabalho fazer proselitismo. Eu não ia no meu trabalho falar de doutrina espírita, porque o meu trabalho é a minha profissão de fé. Onde eu estou trabalhando, eu preciso dar o meu melhor, porque isso é a minha oração, isso é a minha convicção. Se sobrar um tempo, eu vou falar das questões espirituais, mas senão eu vou virar um fanático religioso, tentando converter as pessoas. E é tão engraçado, porque era num ambiente de educação, e as escolas, sobretudo as escolas públicas, elas têm muito nome de gente que já morreu, não é assim? Então, por exemplo, vou dar só aqui um exemplo. Eu dizia assim, olha, vamos falar agora com o padre Zacarias, que era uma escola pública, né? Aí uma amiga minha, que era evangélica, disse, misericórdia, só tu mesmo que fala com o padre Zacarias. Então, veja, tornou-se depois uma brincadeira e a gente convivia muito bem. Então, é negando que eu sou espírita, porque eu não quero que o outro saiba, não, de jeito nenhum. É respeitando o que o outro diz e o que o outro professa, mas não é negando. Porque se eu só sou espírita no centro espírita, nos congressos espíritas, nas lives espíritas, o que é que eu estou fazendo? Né? Eu não vou chegar com um cartaz, mas se me perguntarem, eu vou dizer. Se me perguntarem, mas aí? E aí? Aí é por isso que é bom a gente estudar. Aí é por isso que é bom a gente ter o conhecimento. Porque quando alguém nos pergunta, e muitas vezes pergunta, né, com uma certa vontade de desconstruir e de lhe pegar, né, na não convicção, é por isso que é bom estudar. Porque você não vai entrar num debate com a pessoa. Você vai apenas mostrar a fé raciocinada. E é interessante porque, né, fé inabalável, como diz Kardec, é de todos os tempos. A fé inabalável. Tem coisas que não há como fugir. Então, o mundo hoje, apesar dos descrentes, está nos mostrando fatos comprovados que há uma vida após a vida física. As crianças que estão retornando hoje, né? Já se falava nas crianças índigo, nas crianças cristal, independente se elas são índigo ou cristal, porque tem uma faixa etária, né? Existe uma faixa que diz, características peculiares. O que importa é quem tem aqui, ou convive com criança pequenininha, já vê o avanço que esses espíritos trazem. Em vários e vários conhecimentos. É uma coisa impressionante. Essa semana me mostraram uma criança que recém-nascida, a criança tinha nascido há poucas horas. A feição da criança, o tamanho da criança, já era de uma criança que tinha meses. Então, isso é aliado a esse mundo, a essa evolução, né?
Que os espíritos vão passando e vão habitando, e vão renovando esse planeta, e vão preparando para um outro estágio da humanidade. Independente de se reencarna no mundo de provas e expiações, é espírito que precisa estar no mundo de provas e expiações. Mas já traz um outro componente. Há situações e situações mostrando aí o tempo todo, né? Nos mostrando o tempo todo e nos convidando a buscar as questões espirituais. Porque em todos os tempos nunca houve uma necessidade tão grande das pessoas buscarem a espiritualidade. Elas podem ter muito dinheiro, elas podem ter muita fama, elas podem ter tudo, mas nós estamos vendo aí publicamente os exemplos de um vazio existencial. Joana já escrevia, né, através de Divaldo, Vidas Vazias. O que é esse vazio existencial que não preenche com coisas? Não preenche com dinheiro, não preenche com viagens, não preenche. É um vazio existencial, ou seja, esse espírito está batendo forte nele, nesse momento da sua existência, algo que ele se comprometeu, algo que ele precisava vivenciar, e ele está negligenciando. E ele está postergando. Inconsciente ou consciente. Não importa. Esse vazio existencial é a falta de alguma coisa. E essa falta não é clichê, que não são as coisas materiais que preenchem, são as questões espirituais. Então, de novo, tem coisas que você pode ser o mais cético do mundo. Tem coisas que não é possível, a não ser que você seja aquela pessoa que de fato não quer aceitar. Né? E aí a gente vai lembrar daquela passagem de Jesus, quando ele diz aos discípulos: vá, né? Leve a sua paz, leve os ensinamentos, vá de casa em casa, peça permissão para entrar, fale dessa paz. Mas se os habitantes da casa não quiserem, o que é que você faz? Joga o pó da sandália e retorna. E vai em busca de outros que queiram. É assim que os espíritos fazem com a gente. É assim que Jesus diz assim: não está buscando, não está convicto. Eu estou lhe dando todos os sinais para você buscar um direcionamento. Você não está aceitando? Então, o renegar isso é deixar. Né? A gente sabe, por exemplo, o médium que não se compromete com a sua mediunidade santa, que ele usa a mediunidade para aparecer, para interesse pessoal, ele vende algo que não é dele, porque é dos espíritos, os espíritos podem tirar. Né? E aí ele prefere caminhar por caminhos tortuosos. Ele vai continuar sendo assistido espiritualmente? Vai. Mas não é pelo mentor, pelo guia espiritual. É por aqueles que se afinizam e querem ver a derrocada dele cada vez mais. Mas, quem foi o construtor disso aí? Quem foi que ocasionou isso aí? Se não, esse próprio espírito. Né? Então, quando Kardec diz aqui, assim será com os adeptos do espiritismo, é um lembrete para nós. Uma vez que a sua doutrina não sendo outra, senão o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Para nós espíritas, isso é de uma responsabilidade imensa. Porque através de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, através de Emmanuel, de Joana, de André Luiz, que nos traz essas informações do mundo espiritual, a gente vê toda a lógica dos ensinamentos de Jesus. Há 2000 anos, ele trouxe esses ensinamentos. A doutrina espírita vem agora reforçar, mostrar, né, cientificamente, com provas, esse conhecimento. Então, não dá para a gente ser meio espírita. Não dá para a gente ser meio espírita. Não dá para a gente frequentar, e a gente dizer, nós somos apenas adeptos, curiosos. Ai, como eu acho bonito. Ai, como me emociona uma mensagem. Como preenche o meu coração, chega e me emociona. Sim, aquela mensagem não foi para você se emocionar, porque isso talvez seja o primeiro impulso. Mas é para você tentar vivenciar. Né? Dentro das nossas possibilidades, mas sem
descurada nosso compromisso de sermos firmes naquele que a gente acredita. Né? E aqui, para finalizar, ele diz assim: semeio na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Não é dizer assim, porque não adianta a gente dizer, olha, eu tenho 35 anos de espiritismo. Vou mostrar aqui meu currículo. No plano espiritual, a gente vai sentar ali, frente a frente com a nossa consciência. E a gente vai, muitas vezes, se envergonhar. Não sou eu que estou dizendo, são as obras espíritas que nos trazem exemplo. Toda vez que a gente vê um André Luiz trazendo essa informação, a gente precisa dizer, meu Deus, se fosse eu, como é que eu estaria, né? E aí, gente, para finalizar, não é para a gente ficar achando que a gente é a última bolacha do pacote, né? Muito importante. Ou que a gente não vale absolutamente nada. Não, a gente está no caminho. Se a gente fizer o mínimo que a gente pode fazer, isso é valorizado imensamente. Pequenos esforços nossos são valorizados imensamente pelos espíritos que são os mensageiros do Cristo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e que possamos refletir sobre o que a doutrina nos diz.